Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Estamos em mais uma escolinha de advertência final e hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo moderno, ok? Semana passada, na nossa escolinha, a gente já entendeu um pouco sobre o que é Espiritismo. Se você não viu, eu sugiro que você vá para a historinha de Saul e veja as consequências dele ter procurado a pitonisa de Endor, a feiticeira, né? E como Deus não aprova que a gente procure a feitiçaria, ok? Por quê? Porque as pessoas pensam que estão procurando os seus parentes, estão procurando amigos, aqueles que te davam sugestões, que te davam conselhos, mas na verdade nós estamos procurando demônios, ok? Mas antes, nós vamos cantar a nossa musiquinha e fazer a nossa oração como de costume, ok? Vamos lá, crianças? Todas as crianças louvem a Jesus, louvem a Jesus, louvem a Jesus. Todas as crianças louvem a Jesus, louvem ao bom Jesus. Todas as crianças amem a Jesus, amem a Jesus, amem a Jesus. Todas as crianças amem a Jesus, amem ao bom Jesus. Todas as crianças sirvam a Jesus, sirvam a Jesus, sirvam a Jesus. Todas as crianças sirvam a Jesus, sirvam ao bom Jesus. Amém. Que a gente possa amar, louvar e servir ao nosso bom Jesus. Amém? Amém. Vamos orar então? Ora para nós, Dani. Senhor Deus, muito obrigado por este dia, por este culto, por estarmos aqui. Realmente peço a bênção sobre a leitura da sua palavra e abençoe-nos no restante desse dia. Peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Ok. Hoje a gente vai entender um pouquinho o que a palavra de Deus fala para o espírito do espiritismo nos dias de hoje. Crianças, eu não estou falando daquela pessoa que ela é espírita, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Tem muitos espíritas que não sabem o que estão fazendo. Qual que é o nosso papel diante de Deus? É mostrar para eles. Eu estou falando do diabo, de Satanás e seus anjos. Eles que nós devemos bater de frente, bater contra. Muitos espíritas creem que estão fazendo a vontade de Deus. E é por isso que nós devemos, crianças, adultos, idosos, mostrar para eles, para que eles possam seguir o caminho certo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, olha o que o Senhor nos adverte. Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Leia para nós, Daniel, por favor. Pode ler. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ok, nos últimos tempos, nos últimos dias, nos dias de hoje, alguns apostatarão da fé, deixarão o caminho de Deus, dando ouvidos a quem? Olha lá, a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E o que os espíritos enganadores eles falam? Se a gente for lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 22 e 23, a gente vai ver o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Ok, o que Jesus está nos dizendo? Aquele que não acredita
acredita que Jesus é o Filho de Deus, ok? Não está no caminho certo. Por quê? Porque os espíritos enganadores, eles falam o seguinte: Jesus foi um bom homem, Jesus foi um profeta, Jesus foi uma pessoa que iluminada, mas eles não dizem que ele é o Filho de Deus. Então, se alguém chegar para você falando todas essas coisas, mas não afirmando que Jesus é o Filho de Deus, opa, levanta a anteninha, presta atenção. E vai haver um homem vil, uma pessoa, na verdade um demônio, que vai fazer coisas muito, muito ruins. E a gente vai estudar isso nessa escolinha. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, Esther, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, opa, desculpa. 2 Tessalonicenses, ok? Isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 9. E ele vai falar sobre esse homem. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. E dentro dessa historinha eu quero que vocês prestem bastante atenção, que ela vai ser com figurinhas, ok? É por isso que a gente está com um cenário diferente hoje. Vamos lá, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 9. Lê para nós, Esther. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado. E, então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ótimo! Quem que é o iníquo? O que é o iníquo? Iníquo é uma pessoa bem ruim, bem mal, ok? E ele vai vir com todo o poder. E ele vai querer se aparecer como se ele fosse o próprio Deus. E é isso que a gente vai mostrar agora em Apocalipse 17. Eu vou estar aqui, mas eu vou sumir da tela um pouquinho e vocês vão ver na telinha de vocês essa historinha. Vamos lá, Daniel, vamos mostrar? Apocalipse capítulo 17, crianças. Quem é a sua biblinha, abra lá em Apocalipse capítulo 17. Isso, Dani, aumenta a tela. Ctrl, tabla. Isso. Olha lá, em Apocalipse capítulo 17, o anjo chega pro discípulo, né, o discípulo de Jesus, e fala assim: veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. E aí? Próximo, Dani. Com o qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua fornicação. E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Olha lá, crianças, olha a besta, ela tem cor escarlata, escarlato é vermelho.
e tem uma mulher sobre ela e ela está como se fosse num mar, ok? Vamos entender melhor? Estava cheia de nome de blasfêmia. Então essa besta tinha um monte de nomes que blasfemavam de Jesus, que falavam mal, ok? Que se punham no lugar de Deus, que queriam ser igual a Deus. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha lá quantas cabeças, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os chifres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Depois a gente vai entender o que significa isso. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouros e pedras preciosas e pérola. Olha lá as pedras no corpo dela, o ouro, a escarlata, né? A escarlata é vermelho, né? Ela tá de vermelho, tá de púrpura. Púrpura é roxo, essa é a roupa dela. E tinha na sua mão um cálice, que é um copo, né? E de ouro, ele estava cheio das abominações e das imundícias de sua fornicação. E na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Vamos entender um pouquinho, ok? Agora vamos parar um pouquinho. Mulher, na Bíblia, se a gente for em Efésios 5:23, pode ser. Se nós formos na Bíblia, em Efésios 5, ótimo, voltamos aqui. Se a gente for em Efésios 5, versos 23, fala assim: quem é o mentiroso, senão aquele... Não, desculpa, eu estou lendo errado. Efésios 5, 23, achei. Ok? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, senão ele próprio o salvador do corpo. Então, assim como o homem é a cabeça da mulher, ou seja, ele que no lar é a cabeça, ok? Quem que é a cabeça da igreja? Jesus. Então, mulher representa o quê? A igreja. Mulher representa a igreja. Essa igreja, ela estava vestida de púrpura, de escarlata. Qual igreja que a gente conhece que tem as vestimentas vermelhas, roxas? Prestem atenção. E um detalhe, ela tinha muito ouro, muito dinheiro. Você entrava nas catedrais, você entrava nas igrejas e era cheio de ouro. O cálice que os representantes dela usavam era de ouro. Que igreja é essa, crianças? Igreja Católica Apostólica Romana. Então aquela mulher que vocês viram é a igreja católica. Ok, mas João não sabia. Então vamos voltar para a historinha e vamos entender o que aconteceu. Vamos lá? Voltando para a historinha. Isso. Próximo, Dani. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. João fica maravilhado, ele fica espantado quando ele vê tudo aquilo. E aí, o que ele fala, o anjo, para ele? E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres.
o anjo, ele vai explicar para João quem é aquela mulher que tem 7 cabeças, que tem uma besta sobre uma besta, né? Ela está sentada numa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E aí? Olha lá. A besta que viste foi. Ela foi por quê? Porque antigamente, na Idade Média, o papado matava aquelas pessoas à guilhotina, à fogueira e outros instrumentos de tortura, que a gente não vai falar aqui, mas que judiava e matava aqueles que queriam conhecer a palavra de Deus. Eles chamavam de hereges. Olha lá, o padre mandando matar aquele que quer obedecer a Deus. Então ela tinha um poder para isso. E aí, já não é, lança um apelo pela paz do mundo. Depois de 1978, Napoleão Bonaparte foi lá, 1798, Napoleão Bonaparte foi lá e tirou o poder do Papa. Ele tirou essa autoridade de matar e fazer o que ele quisesse. Ele não tinha mais esse poder na mão. Então, o Papa começou a não ser mais. Ele, eu sou a paz, tudo é amor, tudo é felicidade. Por quê? Porque ele não tinha mais o poder na mão, mas ele não mudou. E aí, o que vai acontecer no futuro? E há de subir do abismo. Satanás, a gente lembra que a gente falou que Satanás vem com todo o prodígio, engano, de mentira? Aí que entra o espiritismo que a gente está conversando hoje. O papado, por meio do Papa João Paulo II, ou seja, não vai ser ele, porque esse Papa já morreu. E vai ser um demônio personificando ele. Já ouviram falar de clone? Pois é, esse clone, João Paulo II, ele vai pegar e um demônio vai personificá-lo e ele vai reaparecer, ok? Então ele vai subir do abismo. Vamos lá, Dani, próximo. Irá à perdição. Esse Papa, ele vai fazer um decreto que o domingo será o dia mundial de repouso e adoração. Pois é, vai fazer com que o domingo seja o dia. Volta aqui para nós, para a telinha aqui. Vamos lá em Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11. Vamos lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado. Prestem atenção, sábado. E o santificou. Isso está em Êxodo 20, verso 8 a 11, os 10 mandamentos. E o papado vai dizer que o dia de adoração não é o sábado, é o domingo. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Ó, dislike. Tá errado, ok? Vamos voltar lá para a historinha e vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, Dani? Olha lá, o Papa decretando o domingo como dia de repouso e adoração. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é e que tornará a vir. Olha lá, aqueles que não quiserem obedecer a Deus são os que habitam sobre a terra. O nomezinho deles não está escrito no livro da vida, ou seja, eles não vão morar com Jesus. E eles vão o quê? Se admirar vendo a besta, vendo essa ressurreição de João Paulo II e vão dizer o quê? Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Eles vão achar que é o próprio Deus, que Deus se personificou aqui na terra. E olha o que o inimigo vai fazer. Vamos continuar, Dani? Aqui está o sentido, que tem sabedoria. O sábio, segundo a palavra de Deus, é aquele que obedece os mandamentos de Deus. Vamos ver isso?
em Deuteronômio, volta um pouquinho, Dani, volta aqui para nós. Em Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 e 6, fala assim: Vede aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Olha lá, verso 6 agora. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, o sábio é aquele que estuda a palavra de Deus, ok? Não é o sábio segundo o mundo, que as pessoas reverenciam, que sabe muito matemática, que sabe muito física, que sabe muito medicina. Não. O sábio segundo a palavra de Deus é o que estuda a palavra de Deus. E só eles entenderão o que vai estar acontecendo nesse tempo. Vamos voltar para a nossa telinha lá? Vamos ver no final? Bom, agora o anjo vai explicar onde está essa besta e o que ela vai fazer. Então ele fala, aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Olha lá, esses são os montes que se localizam na cidade de Roma. Ele é Quirinal, Viminal, Capitólio, Esquilino, Palotino, Aventino e Célio. E a mulher, essa igreja está assentada sobre esses montes, ela está pertinho. Olha lá a cidade do Vaticano, pertinho desses montes. São também 7 reis. Por que 7 reis? Ok? Vamos entender? Olha lá, esses reis são papas. Por quê? Porque depois de 1929, com o Tratado de Latrão, os papas ganharam o título de rei, porque eles ganharam o Vaticano. E o Vaticano era uma monarquia. Aquele espaço ali do Vaticano, eles comandam, como se eles fossem reis. Então, isso não existia antes. Passou a existir depois de 1929. E aí, quantos papas apareceram dessa época? Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I e o próximo, Dani? Vamos ver? 5 já caíram, esses já morreram. Quando a profecia foi entendida, um existia. Quem era ele? João Paulo II. Quando nós entendemos essa profecia, lá pelos meados do ano 2000, João Paulo II estava vivo. E o próximo não tinha aparecido, como o anjo disse. E o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. O outro já veio, que é Bento XVI. E ele durou pouco tempo? Durou. Se comparado com os outros papas, ele durou 8 anos. Enquanto João Paulo II durou 20 e poucos anos, né? E aí, ele explica outra coisa. Próximo, vamos lá? E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é um dos 7. Ele está dizendo que essa besta vai ser um dos 7 papas. Olha ali a flechinha em João Paulo II. Por que a flechinha está em João Paulo II? Vamos entender? Vamos agora para Apocalipse, capítulo 13. Em Apocalipse, capítulo 13, os papas, eles têm nomes em latim. E ele coloca assim, Apocalipse 13 de Apocalipse, verso 18. Aumenta a tela. Volta lá, Dani. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de nome. E o seu número é 666. Se você já está no 6º ano, você já entendeu que os números em latim têm as letras
elas equivalem a números. Então, você vai conseguir fazer essa contagem. Iohannes, olha lá, Iohannes, o 1 vale quanto? O I vale quanto, Esther? 1. Ok. No Pávulus, o V vale quanto? 25. O L 50. e o V vale? 5. Então, a gente fez a contagem. 5 mais 50 mais 5 é? 60. 60. Papa não vale nada. Segundo. O C vale quanto, Dani? 100. O V, Esther? 5. E o D? 500. 500. 100 mais 5 mais 500, Esther? 605. Então, se a gente contar 605 mais 60 mais 1, vai dar? 666. 666. 666, que é um nome, o significado do nome de João Paulo II. Por isso, voltando para Apocalipse 17, a gente sabe, volta lá, Dani, abre a tela para nós, por favor. A gente sabe que em Apocalipse 17, João Paulo II é a besta, que é um dos 7, ok? Vai lá, Dani, vamos próximo. E o que ele vai fazer? Ele vai à perdição. O que ele está falando ali, Esther? Decreto domingo como dia mundial de repouso e adoração a Deus. Isso mesmo. Ele vai decretar o domingo, uma lei chamada Lei Dominical, como dia mundial de repouso e adoração. Nós devemos guardar o domingo quando ele decretar? Não, de jeito nenhum. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, ok? Continuando, será que as pessoas vão acreditar nele? Olha lá. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino. Vai haver, crianças, prestem atenção. Volta aqui para nós, Daniel. Por favor. Ok. Vai haver uma nova ordem mundial. Ou seja, o mundo vai ser dividido em 10 blocos. E dentre 10 blocos, essas pessoas vão ter o poder como reis, ok? E elas vão entregar esse poder para quem? Para João Paulo II. Por isso que esses chifres, essas pessoinhas aqui, vão se juntar a João Paulo II e vão fazer o que ele deseja. Vamos entender lá. Volta lá para nós. Mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, a Bíblia nos conta que por 1 hora, que na Bíblia são 15 dias, por que são 15 dias? Eu vou explicar rapidinho. Um dia na Bíblia equivale a 1 ano, que é 360 dias, segundo o calendário hebreu. Se a gente fizer uma regrinha de 3, eu não vou fazer agora porque vai ocupar muito tempo, 1 hora vai valer 15 dias. Então, durante 15 dias, esses reis da nova ordem mundial vão entregar o poder para João Paulo II. E o que vai acontecer? Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. O que eles vão falar, Esther? Juramos lealdade ao nosso Senhor, o Papa. Olha que blasfema. Vão jurar lealdade ao papado. A gente pode jurar na Bíblia? De jeito nenhum, muito menos a um demônio, ok? A gente obedece, honra, adora a Deus, ok? Estes combaterão contra o Cordeiro. O que eles vão assinar ali, Dani? Assinemos ao decreto de morte para os guardadores do sábado. Vai ter um decreto de morte. Quem quiser guardar o sábado ou obedecer, vai receber um decreto de morte. Mas e aí? Será que Deus vai deixar os seus filhos assim? Vamos entender, Dani? E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ok, Jesus vai vencê-los no final. O bem sempre vence no final. E vai acontecer isso. Jesus vai
tomar aquilo nas suas mãos e vai vencer a besta e os seus aliados. E o que vai acontecer com a besta? Continua, né, dos vencedores. Leia para nós, Esther. Vencerão os que estão com eles, chamados eleitos e fiéis. Olha lá, ó a gente subindo para o céu lá. Amém? Amém. Vamos lá, continuando. Mas os que habitam sobre a terra, os desobedientes. Continua, Dani. Olha, aqui ele dá uma pausa, explica que as águas que viste, onde se assenta a besta e a prostituta, ele vai explicar. São povos, multidões, nações e línguas. E por isso que a gente perguntou, o que vai acontecer com aqueles que habitam sobre a terra, que estão seguindo a besta? E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Eles vão ver que eles foram enganados no final. Quando eles virem que Deus vai interceder em prol do seu povo, mostrando os 10 mandamentos, olha, e numas tábuas, em 2 tábuas de pedra no céu, e com um 4º mandamento, como que piscando em formato de ouro, eles vão entender que eles foram enganados. E o que eles vão fazer com a besta? O que diz ali, Dani? Matem os cardeais e o papa. Matem os cardeais e o papa. Eles vão querer matar os cardeais e o papa porque eles vão ver que eles estão perdidos. E a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Queimem essa igreja que foi instrumento da nossa perdição. E a Igreja Católica vai ser queimado, o Vaticano vai ser queimado. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Olha lá. Então, eles vão ver que eles estão perdidos e vão acabar. Deus vai fazer com que a besta sofra todo o mal que ela fez com que os santos sofressem. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Olha lá, essa é a imagem de quem? Vaticano? Do Vaticano. Essa é a imagem do Vaticano, ok? Voltando para cá agora. Crianças, este é o Espiritismo moderno. Essa escolinha é muito importante porque ela se refere a uma profecia. E a Bíblia fala, sem profecia o povo se corrompe. Em outras versões falam, sem profecia o povo perece, ele morre, ok? A gente precisa saber essa profecia, precisa estudar e precisa estar preparado para quando ela acontecer. Por isso a necessidade de estudar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus e passar para outros. Coloquem um like, compartilhem essa escolinha e se preparem, não adorando a besta e essa imagem, mas nós devemos ser os chamados, eleitos e fiéis. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos e vamos orar agora, ok? Ora para nós, Esther. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada por esse estudo. Ajuda-nos a não adorar a besta, Senhor, e sempre estar firmes da Tua palavra. Guia-nos no restante deste sábado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima escolinha de advertência final. Tchau, tchau.